sobre leitura, escuta e interpretação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pequenos textos, né, onde nós iremos adaptar a nossa imaginação, a nossa criatividade. Mini contos. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses mini contos, a gente vai ler mini contos e depois iremos fazer a interpretação referente a ele. Eu espero que todos assistam a aula com atenção para que possam saber resolver a atividade. Bom, na leitura 2, nós iremos conversar sobre caracteres, sobre a possibilidade de escrever um conto na internet, utilizando no máximo 280 caracteres. Quem poderia me dizer o que é um caractere? O que eles são? Letras. Pronto, letras. Vocês já leram algum conto pequeno, escrito em poucas palavras? Alguém já leu algum conto pequenininho ou nunca ouviram falar? Eu acho que já. E Já também. se vocês acreditam que já leram, vocês recordam onde vocês viram, em que publicação, onde eles foram publicados, se era na internet, se era no jornal, se era numa revista? Vocês recordam disso? Não me lembro. Bom, na opinião de vocês, refletindo, o sentimento que podemos fazer e ter durante uma leitura, estão relacionados à extensão do texto, esse tipo de sentimento? A reflexão nesses mini contos, eles têm esses sentimentos, essas reflexões durante essa leitura, já que vocês acreditam que já leram mini contos? Quais elementos de um texto provocam reflexão? Vocês acreditam assim, olha, esse elemento aqui no texto, ele provoca uma reflexão em mim. Então, que tipo de elemento provoca uma reflexão em você? Então, falando em elementos de um texto, né, que provocam reflexão, respondam para mim. Para você, quais elementos de um texto provocam reflexão? Que elementos estão lá que você pensa, reflete? Eu acho a mensagem que ele está passando. Pronto, essa mensagem, mais ou menos em que tipo de texto você vê isso? Qual é o tipo de texto que traz? Fábula traz, ensinamentos, o que mais vocês... Contos nos ensinam, né, muito. Eles têm aquela reflexão dentro da história, no contexto da história, não é? Muito bem. Então, a gente vai conversar sobre isso. A gente trouxe alguns mini contos para vocês. E os textos que vocês vão ler agora comigo, esses mini contos, são textos breves, em que cada palavra é usada para compor uma narrativa de extrema concisão. Assim, nós, leitores, somos desafiados a pensar, a repensar os sentimentos, usar a imaginação para preencher o que falta na narrativa. Durante a leitura, procure descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for necessário, vocês anotem para a gente depois dar uma pesquisada no dicionário ou mesmo no Google, ok? O primeiro texto que eu trago para vocês, ele fala assim: fumaça. Olhou a casa, o ipê florido, tudo para ela. Suspendeu a mala e foi. Então, é um mini conto, é o primeiro texto. Ele traz o nome fumaça. E aí, na leitura dele, o que eu posso refletir? O que reflete para mim? Que tipo de reflexão esse mini conto aqui traz para meu entendimento? Olha só. Olhou a casa, o ipê florido, tudo para ela. Suspendeu a mala e foi. E aí, na opinião de vocês, o que significa esse pequeno mini conto aí? Se trata de quê? Não sei. Vamos ver a imagem. Vamos ver se a imagem ajuda a gente. Ó, tá falando que olhou a casa, tá falando de um IP, tá falando da representatividade, depois falou da suspensão de uma mala e depois da partida. Então, o que reflete na gente? O que está acontecendo? Essa pessoa aí. Meu QI é baixo, eu pensei, sabe o quê? Ah,
Ela chegou, deixou o cheiro e foi embora. Deixa. É um pensamento. Vamos para mais outros. Vamos pensar mais, né? Vamos elevar esse QI. Vamos lá? Olha, Na minha pense. opinião, é uma Ah, lembrança. pode ser uma lembrança. Que mais? Bora lá. Quem mais tem ideias? Porque aqui a gente tem que refletir o que ele está pedindo. Ó. Durante a leitura, procurar descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, a gente consulta o dicionário. Então, aqui nós temos um pequeno, né, um microconto, né, pequenininho, e ele nos traz, assim, ele nos reflete alguém se despedindo, alguém deixando para trás alguma coisa, não é? Concordam comigo? Alguém está deixando Foi o que alguma eu coisa para falei, tia. trás, né? Chegou, deixou o cheiro e foi embora. Então vamos lá. Tudo é possível, tudo é possível. Vamos ver esse aqui, agora vocês. Eu vou colocar aqui para vocês me ajudarem na leitura. O Cauê vai ler para a gente o texto 2. Se eu soubesse o que eu procuro com esse controle remoto. E aí, gente, o que a gente reflete? Só. O nome do miniconto, só. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto. E aí, lembra alguma coisa para vocês? Reflete alguma coisa para vocês? Ele tá perdido. É uma reflexão, mas alguém? Leia novamente, ó. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto, quantas vezes na nossa casa a gente passa por isso, de estar com a coisa na mão sem saber o que a gente quer fazer com ela? Não lembra? Quantas Entendi. vezes, né? A nossa casa tem isso. E pode ser essa reflexão aí, né? Que ele não sabe o que fazer, ele está Ah, eu buscando. entendi. Ele tava com o controle remoto na mão, só que ele não percebeu e tava procurando. Pode ser outra reflexão. Então, Acho assim, que é gente, isso. cabe a nós, cada um de nós, com a nossa capacidade, refletir sobre cada mini conto. O que ele traz de reflexão para a gente? Pode ser que eu esteja perdido, não tenha noção, né, da minha vida. Vejo que tem aquele filme, Clique, não sei se vocês já assistiram, onde ele recebe um controle remoto e ele pode avançar, né? Ou ele pode regredir, ele pode ir no tempo passado e no tempo futuro, né? Não sei se vocês lembram desse filme, já passou várias vezes nos canais abertos. Então, o que ele reflete para a gente, né? Que muitas vezes a gente tem tanta vontade, né? Que aquele tempo passe rápido. Quem é criança quer ser logo adulto, né? Aí quem é adulto não, fica imaginando o tempo de criança, que não tinha tanto problema, não tinha tanta coisa, né? Quem é idoso reflete sobre sua juventude, sobre a saúde, né? Sobre poder fazer tudo. Então, assim, cada texto, cada mini conto, ele mostra pra gente uma realidade. Cada cabeça tem sua realidade. Então, você pode pensar dessa forma como eu estou lhe dizendo, como você pode ter outras formas de pensamento. Cabe a cada um, né, a reflexão. Ismael, leia o texto 3 para nós. No embalo da rede. Vou, mas levo as crianças. Olha que legal. O que a gente pode refletir? Ó? No embalo da rede. Vou, mas levo as crianças. E aí, gente, o que nós podemos Eu acho que é uma refletir? briga de casal, tia. Opa, Pai e mamãe se separando. pode ser bem interessante. Quem mais? Quem mais pode refletir? Adriele, Guilherme, Erivaldo, Eu pensei a Cauê, mesma coisa. Ismael. Isso, vocês vejam assim, o que pode possibilitar esse mini conto aí, texto 3. Ó, no embalo da rede, ó, é o título. Aí ele diz: vou, mas levo as crianças. Pode ter outra reflexão, além dessa, de uma família, né, estar em discórdia. O cara pode estar indo para algum lugar e levar as crianças. Pode ser também, né, uma decisão, né, de contrapartida.
Até mesmo a gente encara essa realidade como você vai, mas tem que levar as crianças. Você vai sair, mas não deixa o menino em casa, não, né? Então, leva também o menino. Então, assim, de familiar, tem todas essas situações colocadas por vocês e essas outras. Lá, João, lê pra gente o texto 4. Assim, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu por aí. E agora, gente? Qual é a reflexão que a gente tira desse menino? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. O típico, né? É o típico. Pois é, tia, ele foi-se embora e deixou os filhos tudo de com a mulher, já fez. Poxa, né? Que situação. Isso aí era mais da década de 60, 70, até década de 80, a gente vê essas cenas aí, viu, gente? Aí a partir da década de 90, não, viu? Mas eu lembro Ué, muito desses pergunte agora se históricos ela aí, tem pai. viu? Aí tem aquela história, né? Todo mundo tem. Agora, se assumiu ou não é outra história, né? É, Então, assim, olha que interessante, olha o título, assim. Ou seja, uma explicativa, né? Ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu por aí. Então, assim, é bem típico e bem resumido, porém é um texto que nós compreendemos de cara. Concordam comigo? sim. E ele retrata uma desilusão, não é? É, Uma decepção amorosa, né? Enfim, muito interessante. Adriele, leia o texto 5 para a gente, por gentileza. Avareza, seu João, seja, seja gerário, passou a vida trabalhando e juntando bens. Às, às vésperas de se aposentar, sofreu um infarto. Morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Nossa, que mini conto interessante. Que reflexão nós tiramos desse mini conto, gente? A avareza. Avareza. Ele trabalhou a vida toda, né, pagando a previdência, mas não se aposentou. Alguém mais? Alguma outra reflexão? O que a gente consegue aprender? Ó, o título do texto é avareza. Avareza é um dos 7 pecados capitais. O que significa avareza? Quem sabe me informar? Alguém já ouviu falar esse nome? Avareza? Não. Nunca vi. Vocês assistem poucos filmes, viu? Porque o Seven é o filme Os 7 Pecados Capitais, com Brad Pitt. É um anime. Tem um Viu? anime, tia, dos Sete Pecados Capitais. É? Mas eu Pois nunca vi isso aí, não. É, tem um anime, Sete legal. Pecados. Então, tem esse Netflix. filme Seven, muito legal, que é com o Brad Pitt, e fala dos 7 pecados capitais. Um deles é a avareza, certo? Então, quando ele fala assim, ó, sexagenário, a gente já entende, né? Quantos anos ele tem, gente? Se eu digo sexagenário, reflete qual Eu número? pensei outra coisa, mas tá bom. Sexagenário. Tem 40, 50, 60, 70, 80 Acho que anos. é 60 anos. 60 anos. Passou a vida trabalhando e juntando os bens, ou seja, pegava o dinheirinho e estava debaixo do colchão, pegava o dinheirinho e estava debaixo do colchão. Aí, às vésperas de se aposentar, antes dele poder Ganância. desfrutar, né, ele sofreu um infarto. Aí, a frase mais forte que eu acho é essa aí, ó, morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Por quê? Morreu com as mãos fechadas e o coração vazio. Por que isso? Alguém sabe dizer? Não? Coração vazio é porque ele nunca encontrou alguém para amar? Também pode ser isso, né? Não expôs o amor dele por ninguém, só trabalhou, trabalhou, juntou, juntou e não desfrutou, não amou, não gastou o seu tempo, né, com alguém, pode ser. Ou seja, ele juntou dinheiro durante muitos anos e morreu sem gastar nada. Foi isso? Então, é a possibilidade. Não gastou, né, como deveria. Que é o que acontece, né? As pessoas são muito materialistas e deixam de amar, deixam de viver para juntar, mas aí as coisas ficam, a gente vai embora, nem a roupa do corpo a gente leva, né? Então ele é muito interessante esse texto, sim. Gostei bastante dele. É, o Guilherme, Guilherme não leu Guilherme ainda, tia. pode ler para a gente, Guilherme. A tartaruga encantada. Nunca houve um tempo
em mim que quisesse ser príncipe herdeiro de um reino, ou de possuir castelos com talheres famintos de cristais, masmorras e calabouços para princesas e bruxos sem magia, dormindo durante muito tempo, dormindo no chão frio ou no sofá da sala. A tartaruga era o bicho mais encantado que havia no meu bairro. Ela era a única com seu próprio quarto. Nesse tempo sem fada madrinha e que toda maçã parecia envenenada, desgraçadamente, somente um bicho tinha casa própria para morar. E assim, como num passe de mágica, muitos de nós foram infelizes para sempre. Ok, muito bem. Bom, gente, vendo aqui o que nós podemos observar, né, refletir, aqui a questão da tartaruga encantada, esse último parágrafo muito forte, né? Como num passe de mágica, muitos de nós foram infelizes para sempre. E é o que a gente escolhe, são escolhas, né? Eu escolho o que é felicidade para mim, eu escolho o que eu chamo de felicidade. O que pode ser felicidade para mim, pode ser infelicidade para você. A minha escolha pode ser boa para mim, mas pode ser ruim para você. Então, assim, é uma questão filosófica, não é? Uma questão de reflexão verdadeira. Vejam que no penúltimo parágrafo fala assim: nesse tempo sem fada madrinha, que toda maçã parecia envenenada. Olha que interessante, porque ele frisa coisas que acontecem nos contos, né? Os contos de fada. Todo conto de fada tem a fada madrinha, aquela pessoa que chega e muda o contexto da história, né? E a maçã envenenada, a gente reflete muito na história da Branca de Neve, que vocês, quando criança, gostavam de ouvir, né? Somente um bicho tinha casa própria para morar. Então, quem era esse bicho? Era a tartaruga, né? A tartaruga, ela tem a casinha dela, ela carrega a casinha dela para onde ela vai. Então, assim, a gente reflete muito essa questão dos andarilhos, né? Enfim, é um texto que reflete muito, e a gente reflete sobre as pessoas de ruas, né? Moradores de rua, crianças que a família abandona, ou elas fogem da família pela questão da violência. Então a gente começa a refletir muito sobre essas questões. É um texto muito bom, é um mini conto que nos faz refletir sobre a sociedade atual. O que vocês acharam desse texto da Tartaruga Encantada? Legal. Bom, então, para a gente compreender melhor, eu trouxe aqui para vocês uma atividade aqui do livro de vocês, né, explorando o texto, onde nós vamos refletir, né? Vamos ler a questão 1 juntos, vamos ler o que diz esse estudioso a respeito do tamanho dos mini-contos. A gente vai prestar bastante atenção, certo? O Seabra, né, Carlos Seabra, e para a gente poder responder a questão 1. Porque a questão 1, ela está sendo assim, muito clara, nos mostrando as diferenças. Ó. Considerando essa possível classificação, relacione a qual categoria se encaixam os mini contos lidos. Ou seja, aqueles contos que nós lemos lá no comecinho, lembram aí? O da tartaruga, que foi o sexto que a gente leu, né? Vamos voltar aqui para eles. Ó. O da tartaruga, a gente leu 6 mini contos. O primeiro foi eu que li. E assim vocês foram me ajudando na leitura. Vou ver aqui. Pronto. Então, assim, cada mini conto desse aqui, ó, ele traz uma classificação. Essa classificação é o que vocês irão aprender na questão 1. A classificar os mini contos, certo? Porque ele pode ser micro, ele pode ser mini, certo? Ele tem 3 classificações. Então a gente vai começar a observar e a escrever o que mini conto refere-se àquela classificação. Vejam comigo a primeira classificação aqui. Acompanhem comigo aqui na letra A. A letra A diz o seguinte: microcontos. Então, você vai observar qual dos 6 contos, mini contos que você leu, se encaixa em microcontos. Quais dos 6 que você leu se encaixa em mini contos e quais dos 6 que você leu, nanocontos.
certo? Então, para você entender, é só ler aqui essa observação de Carlos Seabra, esse pequeno, né, esse pequeno trecho, onde ele explica a diferença. Vejam que a gente falou em caracteres inicialmente na aula. Então, vocês vão observar os caracteres de cada mini-conto para que você possa classificá-lo. Então, a primeira questão, a gente consegue responder? Entendemos? Eu entendi a primeira, eu entendi. Então, a primeira você vai só fazer essa leitura aqui, que ela está explicando sobre os caracteres, e você vai classificar. Na letra A, letra B, letra C, qual daqueles mini-contos? Vai colocar o nome do mini-conto, o título do mini-conto que você leu na frente ou a linha abaixo. Importante é que você inicie sua atividade com o cabeçalho. Questão 1, letra A, microcontos, quem são eles? Letra B, mini-contos. Letra C, nanocontos. Então, você vai escrever o nome desses textos que você acabou de ler. Foram 6. Na questão 2, ele explica da seguinte forma. Releia os mini-contos e observe seus títulos. É possível notar que os títulos condensam informações importantes para a compreensão dos mini-contos. Quais são as duas funções que podemos identificar nos títulos dos textos lidos? Então, você vai analisar novamente os mini-contos, vai prestar atenção nessa afirmativa que a letra A está trazendo para você. É possível notar que os títulos condensam informações importantes. Ou seja, lembram que cada vez que a gente lia um mini-conto, eu chamava a atenção de vocês para o título daquele texto. Eu acho que alguém percebeu aí. Por quê? Porque a partir do título você já tem uma ideia, ele já te dá uma ideia do que vem pela frente, tá? Então, a letra A, ele está querendo saber isso, ó, quais as duas funções que podemos identificar nos títulos dos textos lidos. Tem duas funções, você já sabe. Que funções são essas, né? E você vai dizer, tá bom? Na letra B diz assim, escolha 2 mini-contos, cada um referente a uma função identificada, que possam servir de exemplo para a sua resposta ao item anterior. Ou seja, a partir do momento que você identificar as funções dos mini-contos, a partir do momento que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai escolher o mini-conto que está fundamentando a sua resposta. Ok? Se eu disser que a função daquele título, daquele texto, foi intensificar, identificar, mostrar alguma coisa, então eu vou buscar qual é o mini-conto que pode favorecer essa minha ideia, pode dar condição de compreensão a partir da minha ideia, certo? Então, a letra A, ela se funde com a letra B, ou seja, se você responder certo a letra B tem que fundamentar. A resposta que você der na letra A letra B tem que fundamentar, certo? É como se você faz aquele ditado, né? Você mata a cobra e mostra a arma, né? O pau que matou a cobra. Então, aqui a letra A, você vai dizer a função e na letra B você vai fundamentar. Você vai lá no mini-conto e vai identificar, né, que mini-conto refere-se à ideia que você deu, ou seja, explicar as relações que você estabeleceu entre os contos e seus títulos, ok? Eu acredito que um do que vocês entenderam bastante mesmo foi aquele referente à família, né? Quando a pessoa, a mãe é a minha ideia, quando a pessoa diz que vai levar as crianças. Eu acredito que vocês entenderam isso aí. Teve o outro também refere-se à família. Então, assim, teve dois que referem-se à família, que vocês identificaram família de imediato só no título. Então, eu acredito que são essas possibilidades de resposta aí da questão 2, tá? Na questão 3, diz assim, em um mini-conto, o narrador deixa ao leitor espaço para que este reflita sobre o que lê e preencha os outros sentidos da narrativa. Qual é a importância dessa característica na construção de um mini-conto? Bom, o que são essas características? Primeira coisa que a gente tem que se questionar, né? Para compreender o mini-conto.
Vejam bem, questão 2, eu tenho que analisar as duas funções, certo? Para identificar nos títulos dos textos lidos, né? O título identifica o quê? Duas funções. Que funções são essas? Né? Aí, como eu falei agora há pouco para vocês, a possibilidade de encenação, né? Eu posso encenar uma cena a mais da narrativa. E a outra função, quem pode me repetir? Quem pode falar para mim? É sintetizar Isso. o contexto do texto, né? Pronto, Alguma coisa assim. sintetizar, isso mesmo. Você tem que. Ela dá essa condição de síntese, certo? É como se o título ele desse uma resumida para a gente só em ler a gente já ter a ideia do que vai, né, do que está acontecendo no decorrer daquele texto, certo? É a história do para bom entendedor, meias palavras bastam, entendeu? Então o título é basicamente isso aí. Então o mini conto ele tem essa função, essas duas funções aí que a gente acabou de citar. E na questão 3, porque a letra B ela é pessoal, você vai escolher um dos 6, né? 2 dos 6 mini contos. Na questão 3, ele fala sobre o narrador, né? E o narrador deixa ao leitor espaço para que ele reflita. Qual é a importância dessa característica na construção de um mini conto? Qual é a importância de deixar o leitor com essa reflexão? Qual é a importância disso? Quem sabe me dizer? Lembro. Então, eu posso refletir, eu tenho essa capacidade de reflexão e posso construir a história do mini conto, né? Então, ele me dá Cada um tem uma ideia diferente. isso, porque a ideia está implícita, ela não está exposta no texto, certo? Mas eu consigo compreender a partir do momento da minha reflexão. Eu fiz uma reflexão e eu estou construindo aquela história, ok? Na questão 4, diz assim: apesar de a concisão ser a marca que mais se destaca, é possível notar explícita ou implicitamente os elementos que compõem a narrativa. Nos minicontos selecionados, é possível inferir esses elementos narrativos. Então, você vai reler o miniconto só, prestem bem atenção, é só ele que você vai ler, certo? E você vai ver como isso ocorre. Aí tá aqui ele, ó, se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto, né? Tem as reticências. Então, assim, a questão 4, ela reflete em opções de respostas diferenciadas. Prestem atenção na letra A. O narrador menciona um objeto que permite imaginar minimamente o ambiente em que se passa a narrativa. Aí você vai refletir, isso é bem interessante e fácil. Ó. Que objeto é esse? Aí você analisa, certo? Esse mini conto para você responder. Essa aí todo mundo vai acertar. Letra B. Descreva como você imagina o espaço narrativo do mini conto. Como é esse espaço que você imagina? Ele está com controle remoto, né? Ele está. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto, então você pode imaginar 1001 coisas aí, gente. Você pode construir outra história. Cada cabecinha dessa aí constrói uma outra história. Sobre a questão dele estar buscando um filme, sobre a questão dele estar buscando uma novela, sobre a questão dele não saber o que ele quer, ele está sem vontade, ou aquilo que está exposto nos canais da televisão que ele tem não corresponde àquilo que ele está buscando, ou simplesmente ao controle da própria vida. Então, assim, cada um de vocês tem uma imaginação e vai refletir sobre isso, certo? Na letra C, o narrador deixa pistas sobre o tempo da narrativa pelo uso dos tempos verbais. Vamos analisar o tempo verbal, certo? O que podemos compreender sobre a duração da ação? Então, vamos analisar o tempo dos verbos desse mini conto para responder. Como você completaria a frase que fica em aberto no mini conto? Aí é você aluno, que vai refletir e pensar como você completaria no final, né? Tem reticências, então como é que você faria essa reflexão? Tá bom? Bom, lá na questão 5, diz assim: releia o mini conto no embalo da rede, ó, você já vai para o embalo da rede,
de Carlos Herculano Lopes. Aí você faz a leitura, muito legal também, aquele que a gente refletiu. Aí você responde, o que poderia significar o título no embalo da rede? Então você vai refletir e pensar o porquê esse título, certo? E na letra B, qual característica é possível inferir sobre o narrador diante da forma como o enredo no miniconto é apresentado. Então, de que forma, né, eu posso inferir, certo, essas características, de que maneira, né? Mas aí eu tenho que analisar, né, a forma como o enredo no miniconto é apresentado. Como é que ele é apresentado para mim? E como é que eu posso inferir? Então, você vai analisar, ler com calma, refletir para você responder a letra B. Muito simples também, nada demais. Pode usar suas palavras, não há necessidade de você buscar algo do texto, porque são textos leves, certo? Eles são realmente de reflexão, então a maioria das questões são para você responder com o seu conhecimento, tá bom? A 6 diz assim, releia o miniconto assim e responda as questões seguintes. Então, você vai fazer a releitura e você vai analisar o foco narrativo na letra A. Na letra B, você vai identificar os verbos no miniconto. E na letra C, você vai observar o conto, o que ele apresenta, né, as reações da personagem aos que ele acontece. Você vai explicar esse tipo de reação. Na questão 7, você vai reler o miniconto Fumaça, que foi o primeiro que a gente leu, e você vai responder as questões A, B, C e D. A letra A diz assim para você, qual seria o assunto desse miniconto? Vejam que as perguntas são pessoais. B, a concisão característica do miniconto permite que algumas frases possuam mais de um sentido para os leitores. Como você interpreta o trecho? Tudo para ela? Então, assim, o que eu peço a vocês é que vocês respondam com suas palavras, porém não fujam do contexto. Porque uma coisa é você responder baseado no contexto dos minicontos. Outra coisa é você colocar qualquer coisa que você acredita que é a resposta pessoal, então eu posso responder do meu jeito. Não. Você tem que responder baseado nos minicontos, para que sua resposta seja válida, tá? A C diz assim, pesquise os sentidos da palavra fumaça, em sua opinião, por que o autor escolheu essa palavra como título? E na questão 8, você vai ler os contos no embalo da rede, assim, só e fumaça, e registrar no seu caderno quais as afirmações a seguir podem referir-se a eles. Então, você vai escolher uma das opções, certo? Então, nós temos aí ainda a questão 9, da 33, que é considera os elementos de composição na contos e nos mini-contos e compara os contos só e avareza. Então, ele quer que você faça comparações, certo? Se você prestar bem atenção na questão 9, você não vai se enganar na primeira questão onde a gente conversou. E aqui, para finalizar, nós temos a questão 10. Deixa eu colocar aqui para você ficar mais tranquilo. A questão 10, ó, onde ela diz assim, releia o mini-conto Avareza e responda as questões a seguir. Veja que cada uma das opções, cada uma das questões, elas referem-se aos mini-contos que vocês leram lá no início. Então, não tem como você não entender como responder essa atividade, porque ela é super ligada uma à outra, as questões são interligadas, tá? Na letra A, o que se pode concluir sobre a duração do tempo nessa narrativa. Na letra B, o personagem principal é nomeado e está afirmando que nome foi dado a ele, aí você vai dizer qual efeito o seu nome causa no contexto da narrativa e você vai dizer que tipo de efeito é esse. Na letra C, qual característica marcou a vida do protagonista, tem lá no mini-conto que vai estar dizendo para você. A questão 11, ele pede para você considerar o mini-conto A Tartaruga Encantada, né? Aí você vai fazer a leitura novamente e ele faz perguntas sobre esse mini-conto, né? Elementos do mini-conto, frases que refletem um conto de fatos, que até eu comentei no momento da leitura. O narrador dá pistas que permitem inferir o lugar onde ele mora. Então, vocês também tiveram uma reflexão sobre isso que a gente fez no início da explicação.
aqui há alguma mudança na forma de o narrador registrar o foco narrativo? Aí você vai dizer se sim ou não, que efeito isso causa no texto. O narrador faz uma crítica social. Qual é essa crítica? A gente conversou sobre a crítica social, tá? Então, assim, são questões que são fáceis da gente responder e todas referem-se ao texto que a gente leu, os mini contos que nós lemos. Dá para responder a atividade direitinho, todo mundo? Dá. Ótimo. Então, assim, ó, eu expliquei todas as questões, tá? Lá no grupo de vocês do WhatsApp, eu deixei um recadinho falando das páginas. Vocês já sabem que vão fazer as questões de 1 a 11. Não precisa copiar a pergunta, só precisa responder, tá? No seu caderno. Não esqueça de colocar o cabeçalho no seu caderno. Muito importante o cabeçalho, ok? E principalmente, gente, tenham cuidado com a letra, tá? Não escrever de qualquer jeito. Use caneta azul ou preta. Responda, se possível, com caneta. Caso não domina, tia, eu erro muito. Então escreva a lápis, mas com cuidado, que a ponta, né, que o grafite esteja na condição, né, da gente enxergar a letra. Não esqueçam disso, tá? Porque às vezes você manda uma foto e essa foto não fica nítida, a gente tem uma dificuldade de estar lendo o que vocês escreveram e eu preciso ler tudo que vocês estão mandando para que eu possa dar a nota merecida a cada um de vocês, tá legal? Então vocês façam a atividade, mandem para o meu PV, vocês têm 48 horas para entregar essa atividade, a partir de agora. Então você tem a quarta-feira, né? Até quarta-feira para me entregar essa atividade, mandar a foto no meu PV para que eu possa analisar e dar sua nota. Combinado? Compreendido? Sim.